Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal. Ou boa madrugada, não sei onde vocês estão. Meu nome é Alisson, vou dar aula de sociologia para vocês e eu vou, junto com o Marcelo, introduzir essa área de sociologia e da diretriz dos principais autores e dos principais temas que a sociologia trabalha, para que vocês tenham mais facilidade, tenham condições de se darem bem no vestibular. Espero que vocês estejam se cuidando nessa quarentena, respeitando o isolamento social dentro do possível, certo? Então vamos lá? Quem foi Durkheim? Émile Durkheim foi um antropólogo, cientista político, psicólogo social e filósofo francês. É um dos fundadores da sociologia moderna, fundador da Escola Francesa de Sociologia e tinha como principal influência para elaborar seu projeto e método de pesquisa, filosofia e a visão positivista de Auguste Comte. O que esse texto está nos mostrando? É que o Durkheim, se era um cara muito estudioso, ele tinha diversas formações e sua principal influência era o positivismo de Comte, que inclusive foi um de seus professores. O Durkheim teve aula com Comte. Para vocês entenderem mais ou menos de onde Durkheim tirou suas influências, seu modo de ver o mundo, ou seja, através da criação da sociologia, que foi de Comte, dessa visão positivista, dessa filosofia positivista, Durkheim conseguiu dar um passo à frente e a partir disso ele mesmo elaborar sua teoria e sua visão da sociologia, do seu método, do seu objeto de estudo. E essa visão, como vocês puderam ver agora, teve muita, mas muita influência do Auguste Comte do positivismo, mas foi um passo à frente, um passo adiante. Ele, cronologicamente, foi o segundo autor da sociologia, um dos pais dela junto com Comte. As principais obras de Durkheim foi da Divisão do Trabalho Social de 1893, o qual ele fala como a divisão do trabalho na sociedade é importante para a definição de papéis, como essa divisão forma as relações pessoais, como ela gera os papéis na sociedade, gera a divisão de riqueza, de classe, etc. Não é uma visão tanto da desigualdade, mas sim como Marx faz e como vocês vão ver também no futuro. Mas em si, como a sociedade é formada a partir do trabalho, das sociedades primitivas e até as sociedades modernas, industriais. Ele também escreveu As Regras do Método Sociológico de 1895, o qual ele ensina para as pessoas e para os estudantes que querem fazer sociologia e ser um sociólogo, o objeto e o método de estudar esse objeto, que é um dos principais meios da sociologia, lembrando que ele é positivista, ele defendia que você tinha que estudar a sociologia como uma ciência da natureza, ou seja, você tinha um objeto e a partir desse objeto você estudava com um método, é meio que se fosse uma ciência natural como a química, como a biologia, como a física, como você estudando um elemento da natureza, ou a água, vou dar um exemplo, você tem um objeto, você tem um método para estudar e você cria repetições. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. O suicídio de 1897, o qual Durkheim fala que o suicídio em si é uma prática, claro, individual, mas tem como principal influência a sociedade, ou seja, o indivíduo para ele, o suicídio para ele tem pouca relação com o indivíduo e sim, mas o que a sociedade causa no indivíduo, ou seja, certas sociedades têm a taxa maior de suicídio do que outras. Ou seja, ele está querendo dizer que o suicídio em si não é um fato principalmente individual, mas tem mas muita influência social. A gente vai ver um pouco à frente. E também ele fala das formas alimentares da vida religiosa. Nessa obra, ele estuda a principal função e a importância da religião para a coesão social e para a formação de sociedades. O Durkheim tem mais obras, mas essas, cronologicamente falando, e de importância histórica, foram suas principais. Se vocês quiserem, eu posso. Se vocês se interessarem, vocês podem mandar mensagem ou entrar em contato. Eu posso mandar alguns textos dele, indicação de outros livros, mas para começar, esses são os principais. Objetivo e método de estudo. Objetivo:
O objetivo da sociologia para Durkheim, ou seja, o que entender da sociedade e das relações sociais se dá pelos fatos sociais e as consequências desses. Ou seja, para Durkheim, o sociólogo ele vai olhar para a sociedade e ele vai tentar procurar os fatos sociais. Os fatos sociais a gente vai ver o que é daqui a pouquinho. Mas ele, para o sociólogo, para ele entender a sociedade, ele tem que olhar diretamente, que é o principal jeito de se entender, são os fatos sociais. Ou seja, vocês podem ver as semelhanças aí com a ciência da natureza, o qual ele tenta retirar da sociedade uma principal questão, que nesse jeito é o fato social, e a partir disso estudar o funcionamento da sociedade. É meio como você estuda uma ciência natural. Você tira um pedaço da natureza, a partir disso você estuda essa. Vocês estão conseguindo entender a conexão? Método. Para Durkheim, as investigações sociológicas tinham de ser submetidas aos mesmos princípios das outras ciências, a análise causal e a verificação experimental das leis. Como a sociologia não pode proceder por experimentação direta, pois os fatos sociais não podem ser reproduzidos no laboratório, a solução é realizar experimentações diretas, isto é, comparações. Bruno Konder Comparato. O Bruno Konder Comparato é um autor de um livro de sociologia para o ensino médio, e a partir da interpretação de Durkheim, ele escreveu essa frase. O que ele está querendo dizer aqui que quando um sociólogo vai estudar o fato social, o método dele fazer se dá pela análise causal e a verificação experimental das leis. Como você não dá para fazer como na ciência da natureza, ou seja, levar para um laboratório e ficar repetindo o mesmo processo, vocês me entendem? O que o sociólogo deve fazer é, a partir desses fatos, a partir dessas evidências, criar comparações contra as sociedades, contra as situações e etc. Ou seja, vocês devem perceber que é muito importante para a sociologia positivista, principalmente para Durkheim, o sociólogo ter um objetivo, ou seja, ser direcionado ao que ele quer estudar, nesse caso o fato social e o método. Como ele vai fazer isso, que é pela comparação e pela análise causal. Desculpa. O fato social. Para Durkheim, principalmente da sociedade através dos fatos sociais, coisa que a gente já viu quase agora, e agora vamos entender o que são os fatos sociais. Ele em si tem três principais características. Ele é coercitivo, ele é geral e ele é exterior. O que isso quer dizer? Que ele quase indivíduos, ou seja, ele molda e forma todos os indivíduos da sociedade. Ele age, não tem como ele não agir, ele age sobre os indivíduos, forma os indivíduos de algum jeito, ele é geral, ou seja, está entre qualquer indivíduo, qualquer ser humano da sociedade, até o presidente. Ou seja, a importância não tem relevância no quesito do que o fato social vai atingir. E ele é exterior aos indivíduos, ou seja, se um indivíduo muito importante da sociedade, tipo o presidente, um deputado, um empresário morrer, não importa. O fato social vai continuar existindo, porque não depende dos indivíduos, e sim da coesão social, da sociedade em si, para ele continuar existindo. Ele está dentro da sociedade, é como se fosse uma força orgânica que está presente agindo sobre todos os indivíduos. E esse fato social, ele é formado, os fatos sociais, no caso, são formados pela sociedade, entende? Pela coesão dessa, e não depende dos indivíduos. Se o indivíduo morrer, a coesão vai continuar, não adianta. O fato social é como se fosse a força de criação e que estabelece a identidade de uma sociedade. O primeiro exemplo de fato social, e é muito importante, é a família. Eu dei um exemplo aqui dos filhos do Bolsonaro. Como vocês sabem, os filhos do Bolsonaro são bem parecidos com ele. Principalmente de jeito, de polêmicas, de preconceitos, de formas de agir. Até na aparência, né? Eu estou dando esses exemplos para mostrar que, como a família, a instituição família em si, eu vou falar primeiro da instituição família e depois vou entrar em famílias particulares. Como a instituição família, ela molda os indivíduos, a instituição família está para todas as sociedades. Aí você pode falar, mas certa pessoa não tem família. Sim, mas ela não ter família é um jeito de analisar ela, entende? Você analisa a pessoa a partir do momento que ela não tem família. Ou seja, a família é o centro da visão social. Ela define ou não o que o indivíduo vai ser.
esse indivíduo em si pode estabelecer outros tipos de relações que vão criar ele, etc. E essa pode entrar como família, porque vai coagir o indivíduo, vai formar ele, as pessoas que criaram esse indivíduo e que estão ao redor dele vão criar ele, vai ser exterior a ele, ou seja, todo mundo da sociedade e esse indivíduo unicamente vai ter alguém o qual vai formar e vai moldar essa pessoa e que ele tem laços afetivos, pode ser diversos laços afetivos e, como eu disse, é geral, ou seja, faz parte de toda a sua sociedade ser formado ou ter como identidade uma família. Eu dei exemplo da família do Bolsonaro porque os filhos dele são bem parecidos com ele, ou seja, o ensinamento que o Bolsonaro deu e a visão de mundo provavelmente coagiram eles e formaram eles quem eles são, ou seja, o desenvolvimento subjetivo e humano que o Bolsonaro deu aos filhos dele formaram eles e valeu para os três são bem parecidos. O segundo exemplo do fato social é o crime. Ou seja, o crime coage as pessoas no sentido que a gente se protege mais, se protege menos, conforme a criminalidade da sociedade. Entendeu? Ela forma o comportamento dos indivíduos. Ela é geral, pode estar para todas as pessoas da sociedade. Ou seja, falar, na época da Idade Média não estava para o rei. Estava sim, provavelmente alguém podia envenenar o rei. Quem sabe? Ou seja, todo mundo está a par desse crime, na época isso era um crime. Ele é exterior, o indivíduo não tem controle e ele é geral, vale para todo mundo. O crime, principalmente na sociedade moderna, o qual tem a forma de produção capitalista, entra como um fator muito importante no sentido que todo mundo se protege para manter seus bens pessoais. Ou seja, na época que Durkheim escreveu, o crime não tinha tanta relevância no quesito de bens pessoais, era o início de um capitalismo ali. Início e nem era presente ainda o capitalismo consumista. Mas na sociedade que temos hoje, o qual o consumo é muito importante para as pessoas, o crime como fato social visto por Durkheim seria um dos temas mais importantes, porque as pessoas se protegem muito, elas decidem que horas não vão sair, elas utilizam certos aplicativos ou não, elas pedem arma para o governo, porque elas querem fugir desse fato social, o qual o modo das pessoas está para todo mundo. Outro fato social é o desemprego. O desemprego é um fato social muito importante no quesito que ele forma os indivíduos, não que ele forma os indivíduos, perdoa o raciocínio, ele faz com que os indivíduos se formem e pesquisem, estudem, se desenvolvam para que eles fiquem fora do desemprego. Ou seja, o medo de não ficar empregado, o medo de não conseguir ter sucesso profissional faz com que o indivíduo estude mais, estude menos, faça mais coisas, faça menos coisas. Ou seja, vamos entrar em exemplo de novo. Está para todos na sociedade, ou seja, geral, quase indivíduo, ou seja, ele estuda mais, estuda menos, pesquisa mais, estuda menos, e é exterior ao indivíduo, ou seja, um indivíduo em si não tem controle sobre o desemprego, ele faz parte da máquina e da estrutura capitalista da cidade e ele não vai acabar conforme a cidade esteja coesa, conforme ela funciona do jeito que funciona de um modo capitalista. Entende o que eu estou querendo dizer? O exemplo de fato social, que é o idioma, é um dos fatos sociais mais importantes também, porque ele constitui um dos principais fatores da sociedade, que é o modo de comunicação. O modo de comunicação da sociedade ele precisa estar bem coeso e bem definido para que todas as relações de trabalho, de reprodução, de lazer, etc., sejam bem concluídas. As pessoas de uma sociedade precisam se comunicar para ela acontecer, para ela funcionar. E o idioma ele é ensinado em casa, nas escolas, por isso ele é coercitivo, ou seja, o indivíduo não tem opção de qual idioma ele vai falar. A sociedade vai definir e vai ensinar esse idioma para o indivíduo. E quando ele já tiver consciência de si, ele já vai estar falando esse idioma. Portanto, ele coage, ele é exterior e
ele é geral, ou seja, vale para todo mundo da cidade. Todo mundo que na cidade vai ter que aprender o tal idioma da cidade, independentemente de qualquer fato, de quem foi essa pessoa. E um único indivíduo em si não tem influência sobre o que o idioma ensina, ou que se ele morrer esse idioma vai parar de ser ensinado. Não. Ele faz parte da coesão social e da complexidade social de tais sociedades e etc. Um exemplo de fato social também é a educação. A educação é um dos principais fatos sociais e como idioma ela pode ser ensinada nas escolas, nas famílias, nas casas, etc. E a educação ela também coage o indivíduo, ou seja, porque ele precisa aprender qualquer elemento de conhecimento social para ele conseguir viver, ou seja, coage ele para ele ter que fazer alguma coisa, ele tem que aprender qualquer coisa. Mesmo que for uma pessoa analfabeta, ela precisa aprender certas questões de como vive na cidade, a se dá através pela educação, de como ele vai aprender. Vale para todos os indivíduos, é exterior a ele e vai coagir. Ou seja, qualquer indivíduo da sociedade precisa de dar certa educação. Pode ser ela acadêmica, pode ser ela apenas empírica, pode ser ela apenas reprodutiva, mas o indivíduo precisa dessa educação para que ele consiga se reproduzir. Não estou falando sexualmente, mas eu falo se reproduzir no sentido de dar continuidade da sua vida na sociedade, de viver a cada dia. Ele precisa ter relações sociais. Para isso ele precisa do idioma, que eu mencionei anteriormente, mas também da educação. Ele precisa saber fazer algo, ele precisa aprender algo para a partir disso conseguir criar riqueza, conseguir criar laços e a partir desses laços conseguir sobreviver de algum jeito no tecido social. Ele precisa estar presente no tecido social de qualquer jeito. Mesmo que ele fique fora, vamos dar um exemplo aqui maior ainda. Mesmo que ele fique fora do tecido social, ele precisa ter educação, porque ele precisa ter métodos de como sobreviver. E o ser humano, ele cria métodos de sobrevivência e passa à frente. Não tem como não sobreviver não sendo um ser humano. E você só consegue sobreviver sendo um ser humano a partir dos aprendizados que você tem durante a vida. Conseguem compreender? Gente, eu sei que a aula é um pouco complexa, pode sonar um pouco confuso, eu estou tentando facilitar para vocês. Caso vocês não entendam o que eu estou querendo dizer, vocês podem me chamar no grupo dos alunos, vocês podem pedir para eu dar uma explicação escrita, etc. Tranquilo, tá? Aqui só uma entrada no que é fato social e no que Durkheim falou. Aqui vamos entrar principalmente no suicídio. A questão do suicídio para Durkheim ela é muito importante, pois o Durkheim vai dar importância muito grande do suicídio como um fato social. Durkheim concluiu através de estudos que o suicídio é uma questão social e não individual. Ele definiu o suicídio em 3 tipos de suicídio: suicídio egoísta, anômico e altruísta. A gente vai ver cada um desses nos exemplos que eu vou dar, mas eu vou dar um exemplo de como o Durkheim ele coletou esses estudos. Ele analisou uma amostra de uma sociedade católica e de uma sociedade protestante. Ele, se eu não me engano, a católica era da Itália e a protestante da Inglaterra ou da Alemanha. Eu vou confirmar para vocês, eu vou mandar esse exemplo. Ele concluiu que na sociedade católica havia menos suicídio do que na sociedade protestante. A conclusão para esse foi que na sociedade católica a união entre as pessoas é maiores, há maior perdão em relação aos pecados, porque a questão da confissão, etc. Você tem uma vida social mais coletiva, uma vida social sem cobrança. Ou seja, no sentido que a sociedade católica, que a visão filosófica da Igreja Católica, filosófica, está relacionada a não criação de riqueza, não trabalhar o tempo todo, e sim na vida da comunidade, como trabalho para ajudar a comunidade, enquanto a visão protestante está ligada com a questão da prosperidade, com a introdução do indivíduo no capitalismo, dele enriquecer ao máximo, e a partir desse enriquecimento ele não cometer pecados, ele ajuntar esse dinheiro para si. Ou seja, é uma visão de mundo
o qual o indivíduo ele é muito pressionado e ele não vive necessariamente na vida coletiva. Claro, gente, é diferente das igrejas evangélicas hoje, principalmente dos neopentecostais, que é outra questão de vida social, de bairro, etc., que envolve o contexto do Brasil. Mas lembra que a gente estava falando do século XIX, de Durkheim, de sociedades pré-industriais, os quais viviam em coletividade não. E nessas sociedades, como a Igreja Católica ela dava mais pertencimento ao indivíduo em meio à comunidade e mais chances para ele se sentir bem e não tanta pressão em relação à riqueza ou desenvolvimento pessoal quanto a igreja protestante, nessa sociedade católica você via menos suicídio que na sociedade protestante. Vocês compreenderam? Eu vou mandar esse exemplo para vocês. Aqui vamos falar sobre o suicídio altruísta. O suicídio altruísta ocorre quando o indivíduo se sacrifica em função de sua sociedade ideal desta. O principal exemplo desses são soldados em guerra se sacrificar pelo país. Aqui eu estou entrando em exemplo principalmente de soldados kamikazes, como vocês podem ver na foto, que eram soldados japoneses, os quais entravam no avião e levavam esse avião diretamente para os navios e para as áreas onde os inimigos japoneses estavam. No caso era Inglaterra, França, Estados Unidos, a União Soviética, mas principalmente Estados Unidos. O Japão teve um caso muito particular com os Estados Unidos, principalmente no Pacífico, né? O ataque a Pearl Harbor. Eu acho que vocês sabem, ou se vocês não sabem, vocês vão aprender melhor em história. O suicídio altruísta é isso, é quando o indivíduo, numa guerra ou numa revolução, pode ser revolução também, ele se mata para oferecer para a sociedade o seu corpo e seu valor na guerra, ou seja, ele vira um objeto militar de destruição do inimigo. Isso não necessariamente ocorre com os soldados que vão para a guerra. Nem todos os soldados que vão para a guerra eles praticam suicídio altruísta. Quando eles morrem em uma luta armada, não necessariamente é o suicídio altruísta, eles não estão com a intenção de morrer, eles morrem pela grande chance que uma guerra tem de matar os seres humanos que lá estão. Aqui o suicídio altruísta se trata claramente e definitivamente nos indivíduos que têm como objetivo se matar em prol da sua sociedade e do seu país na guerra. Ou seja, no caso dos kamikaze, jogar um avião em direção aos navios. O segundo suicídio é o suicídio anômico. Esse tipo de suicídio ocorre quando a sociedade perde sua coesão e estabilidade, causando assim causas de ruptura e instituições geral. Essa situação gera desesperança no indivíduo e retira os motivos de se viver na sociedade. Os principais exemplos dessas são as crises econômicas. Aqui eu estou dando exemplo na crise de 29. Não sei se vocês sabem, a crise de 29 estava ligado à queda dos preços das ações dos Estados Unidos e depois da Europa, das bolsas de valores. Essa imagem de Nova York, que era a principal bolsa dos Estados Unidos. Gente, é como se assim, o cara ele tivesse 100 milhões em ação, e um dia pro outro ele tem, sei lá, mil dólares no caso, né? $1.000 em ação ou nada. É como se pessoas milionárias e muito ricas ficassem falidas de um dia pro outro, porque o preço das ações diminuiu muito. Essa crise ocorreu por uma falha no sistema financeiro e, consequentemente, da economia americana. Ou seja, a sociedade perdeu sua coesão e sua estabilidade e fez que muitos indivíduos se matassem. Para vocês terem uma ideia, as pessoas se jogavam do alto do prédio da Bolsa de Valores, pessoas se mataram todos os dias lá em Nova York por causa disso. Porque elas perderam muito dinheiro de um dia para o outro, elas não viam mais motivos e forças para estar presente na sociedade e continuar vivendo. Esse suicídio anômico se dá porque o indivíduo não quer ficar nessa sociedade do jeito que está, ou seja, uma grande destruição, uma sociedade completamente violenta e sem sentido. O indivíduo não aguenta mais a vida na sociedade, a sociedade perde a coesão. Ela faz com que o indivíduo não sinta mais vontade de estar lá. O grande exemplo desse é a crise de 29. Continuando, se vocês quiserem saber mais sobre a crise de 29, eu posso mandar textos, documentário para vocês assistirem. É um tema muito interessante e vocês vão entender um pouco do motivo das pessoas terem se matado nessa época, em detrimento da falência de milionários e etc. O terceiro suicídio é o suicídio egoísta.
O suicídio egoísta ele ocorre em sociedades modernas, nas quais se encontram indivíduos não integrados e alocados corretamente na vida social ampla. Esses indivíduos se mantêm isolados em apenas alguns grupos, como família e amigos. O resultado desse isolamento é o suicídio. Ou seja, se dá quando certos indivíduos não conseguem se integrar em grupos e em certas relações sociais na sociedade. Eles permanecem isolados com alguns amigos ou com uma família, ou seja, ele não se sente aceito, ele não se sente incluso, ele não se sente capaz de formar amizade, de criar relações sociais. A partir desse sentimento, o indivíduo se sente impotente, se sente triste, o ego dele é muito ferido, ele se sente, entre aspas, um lixo e ele decide tirar a própria vida. Esse, para Durkheim, ele é um dos principais suicídios da sociedade moderna, e principalmente das grandes cidades, os quais criam muitos núcleos e muitas relações sociais e muitas situações dentro da sociedade, e também tem, né, na sociedade indivíduos os quais não conseguem se integrar a nada, ou seja, eles veem as situações, as integrações, as relações sendo feitas, e ele não consegue participar. Esse sentimento de impotência, esse sentimento de não pertencimento do indivíduo, ou seja, não é culpa da sociedade, em si, a cidade é culpa da cidade no sentido que a visão do indivíduo sobre ela faz com que ele não se sinta bem. Lembrando que o Durkheim fala que a cidade é a causa de todos os suicídios, mas nesse, principalmente, a cidade é a causa porque o indivíduo olha para a cidade e não consegue se enxergar integrando nenhum grupo ou nenhuma situação. Ou seja, a visão dele sobre a sociedade fere o ego dele. E a partir desse ferimento de ego, ferimento de orgulho pessoal, o indivíduo se mata. Mais uma vez, se vocês quiserem mais materiais e mais exemplos, vocês podem me pedir. Um exemplo interessante de suicídio egoísta é a série dos 13 porquês do Netflix. Tem um nome em inglês, só que eu sou péssimo em inglês. Mas a série dos 13 porquês, quem já assistiu sabe que a Hannah Baker, ela não consegue se integrar em nenhum grupo na escola, sofre diversos abusos, sofre diversas situações que acabam muito com o ego dela, com o orgulho dela, da sua autoestima, e ela acaba escolhendo tirar a própria vida. Esse foi um exemplo muito grande do suicídio egoísta, ou seja, ela não conseguiu se integrar em nenhum grupo social e ela se sentiu muito humilhada e muito triste por isso, até pelas consequências que ela sofreu na tentativa de se integrar aos grupos. E essa situação com a Hannah Baker fez com que ela se matasse. Agora eu vou falar para vocês de tipo de solidariedade. Durkheim, assim como Marx, acreditava que o tipo de produção e divisão de riquezas e trabalhos definiam a solidariedade e relação entre os indivíduos na sociedade, sendo, portanto, dois tipos de solidariedade: solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Ou seja, o Marx acreditava, assim como Durkheim, que o tipo de trabalho na sociedade, a divisão do trabalho e a divisão das tarefas numa sociedade definia a relação dos indivíduos e da coesão dessa sociedade. Solidariedade mecânica ocorre, segundo Durkheim, em comunidades mais primitivas e está ligada à não divisão do trabalho. Portanto, o fato de todos terem funções parecidas na comunidade e terem noções dessas faz a relação dos indivíduos se direcionar para a cooperação entre si e a coesão social. Ocorre, por exemplo, em sociedades indígenas. Ou seja, nas cidades indígenas, todo mundo sabe a tarefa de todo mundo sabe a produção de riqueza da cidade, todo mundo pode fazer a maioria dos serviços, ou seja, não há uma grande divisão do trabalho como ocorre nas sociedades modernas. Ou seja, a solidariedade, ou seja, o reconhecimento entre as pessoas se dá de forma mecânica, ou seja, automática. Como todos operam as mesmas funções e os mesmos, entre aspas, pensamentos, né? Isso é impossível, mas vocês me compreendem. O mesmo direcionamento de visão de mundo, porque eles fazem as mesmas funções de trabalho, têm os mesmos objetivos, porque a vida comunitária é muito parecido. A solidariedade e a relação entre esses indivíduos é muito próxima e muito próspera, fazendo com que a coesão social, ou seja, a união dessa comunidade e dessa sociedade se torne muito forte. Exemplo disso são sociedades indígenas, como já havia falado para vocês, sociedades indígenas em todo o mundo antes de serem colonizados, etc. Entrando em exemplo hoje, pode estar falando de uma cidade muito pequena do interior, onde as relações pessoais são muito mais claras e muito mais diretas, onde as pessoas se conhecem, ou seja, há uma solidariedade mecânica muito mais forte entre as pessoas.
Vou falar agora sobre solidariedade orgânica. Este tipo de solidariedade ocorre em sociedades mais complexas, as quais divisões do trabalho têm dimensões racionais e ligadas à produção industrial. Durkheim conclui que, no início, essa divisão do trabalho pode levar a um aumento anômico, o qual causa a falta de coesão social na sociedade, mas a longo prazo os indivíduos vão compreender o seu lugar, a colaboração no corpo social a partir do trabalho especializado nas indústrias, etc. Ou seja, a solidariedade orgânica se dá um momento depois da anomia que a divisão do trabalho em sociedades complexas levam. Ou seja, na Revolução Industrial, dando exemplo para vocês, houve uma divisão do trabalho nas indústrias, uma divisão racional, cada indivíduo fazia alguma coisa. Essa falta de noção do indivíduo sobre a produção total, sobre o que ele estava produzindo e sobre o destino dessa produção, fazia com que ele não criasse empatia e relação com a sociedade em geral, porque ele não sabe o que ele está produzindo, para quem ele está produzindo. Ou seja, o modo de trabalho faz com que ocorra a coesão e a visão do indivíduo socialmente. A visão do indivíduo que trabalha nas indústrias vai se formar a partir do único objeto que ele se forma, ou seja, ele vai ter uma visão estritamente ligada àquele objeto, ele não vai conseguir entender a complexidade do corpo social. Isso vai gerar um caos, uma falta de coesão, uma falta de ligação na sociedade, que é o momento anômico que o Durkheim fala. Para o Marx, esse momento levaria à revolução, mas é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente. Momento após essa anomia, os indivíduos, a partir dessa divisão do trabalho, encontrariam os seus papéis, os seus lugares dentro da sociedade. Esses papéis fariam com que voltasse a ocorrer a solidariedade na sociedade e, consequentemente, a coesão, ou seja, esse momento da solidariedade orgânica, no qual os indivíduos, pós a anomia da introdução da sociedade complexa, do trabalho industrial que é dividido, conseguem encontrar o caminho do seu lugar e da sua função social, e a partir disso haja harmonia consigo mesma com a sociedade. Para de haver aquele momento de anomia que ocorria anteriormente, e a partir disso a cidade volta a ter uma certa ligação entre si, um certo concretismo que leva à sua evolução, etc. Durkheim acreditava nisso, que a divisão do trabalho pode ser sim problemática quando introduzida em todas as sociedades, mas ao longo do tempo ela pode gerar uma solidariedade orgânica que se dá através da conscientização dos indivíduos. Galera, espero que vocês tenham entendido tudo. Eu vou mandar algum material para vocês fazerem, para vocês escreverem, e vou querer resposta, quero ver o pouco vocês pensam. Caso vocês não entenderam alguma coisa, pode perguntar no grupo dos professores, pode me mandar e-mail. Eu vou deixar meu e-mail bem visível para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. É isso, cuidem-se e passem bem. Espero que vocês tenham gostado.